Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Toy Story 4, então já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Vamos falar desse filme, né? Vamos conversar aqui um pouquinho, Bom, eu não sei vocês, mas eu cresci assistindo Toy Story, né? Então assim, o primeiro Toy Story é basicamente o filme que eu mais assistia na minha infância junto com o Rei Leão. Particularmente, eu não gosto muito assim do 2 e obviamente amo o 3, porque acho que o 3 foi um encerramento incrível, maravilhoso, perfeito, sem defeitos. E aí eu confesso que quando anunciaram Toy Story 4, eu fiquei cética, né? Eu duvidei, eu falei, não sei. Assisti os trailers, não tinha gostado, não tinha botado fé. Eu sentia muito que eles estavam reciclando a mesma história, que eles estavam indo para um caminho muito parecido com o que a gente já tinha visto. Então tava bem assim, né, com essa sensação, expectativas baixíssimas. Aí, Toy Story entrou no Rotten Tomatoes, que é um site gringo, que os críticos, né, críticos super famosos, né, lá da gringa, dão notas e criticam os filmes, né, e aí eles têm a famosa porcentagem do Rotten Tomatoes. E aí, no Rotten, o filme abriu com 50 críticas e aprovação de 100%. Não é uma porcentagem que você vê todos os dias, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em Vingadores Ultimato, o filme abriu com 97 e aí depois ele caiu pra 92, se eu não me engano. Então, é difícil 100%, é difícil. Significa que todos os críticos têm que ter assistido o filme, têm que ter gostado muito e, né, jogado a nota lá pra cima. Então, falei, beleza, vamos assistir e vamos ver. E não é que eu me surpreendi muito com esse filme? Assim, ó, eu não vou contar spoilers aqui pra vocês, obviamente, então vocês não precisam ficar preocupados. Eu achava e considerava que a franquia de Toy Story tinha se encerrado com Toy Story 3. Pra mim, aquilo ali é o final do ciclo. E o que o filme 4 poderia trazer, né? Então, eu acho que o filme 4 abrange mais o universo de Toy Story, porque obviamente a gente sabe que os brinquedos ali têm vida, os brinquedos fazem coisas, né, enquanto os humanos e as pessoas não estão olhando, não estão próximas. Mas e aí, né? E os brinquedos que não estão ali, o que acontece com eles? Então eu acho que essa é a premissa de Toy Story 4. É claro que a gente já tinha visto alguns pedaços, né, disso nos outros filmes, mas dessa vez é um foco muito grande. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do filme é o fato de que eles trouxeram uma personagem que não aparecia em um filme do Toy Story em 20 anos. 20 anos não tínhamos a Beth num filme de Toy Story. Ela é uma personagem super clássica, todo mundo sabia que o Woody tinha uma crush nela, mas ela é uma personagem que ficou de fora dos filmes nos últimos anos, e aí o retorno dela seria triunfal neste filme, e acho que isso é uma das coisas mais legais, porque obviamente a gente tem a Jessie, que é uma personagem feminina, é um girl power ali, mas a Beth, ela tem uma transformação no filme que é muito interessante. Ela era aquela fazendeira fofinha, né, lá no primeiro filme, e aí aqui ela vira uma outra coisa que é muito interessante, e a gente vai mergulhar em muitas outras questões, inclusive, né, na mente do Woody e como ele tem ali problemas, né, digamos assim, transtornos de personalidade por não saber quem ele é, não saber o que ele faz com ele mesmo quando ele não é o foco, né, da vida de uma criança. Então, eu acho que a gente mergulha mais profundamente dentro da cabeça daqueles personagens que agora a gente já conhece, a gente já sabe quais são as vontades, né, o que eles querem, o que eles esperam, e a gente vai ali ter uma jornada um pouquinho diferente. É claro que assim, a história na sua base, quando você olha de fora, você entende que a história é uma repetição de todos os outros Toy Stories juntos. Então, obviamente, a gente tem um personagem ali que é novo, que é o Garfinho. O Garfinho, ele é muito importante pra Bonnie, e o Woody entende isso e ele transforma na missão dele proteger o Garfinho. E aí o Garfinho, obviamente, se perde, daí eles têm que ir atrás do Garfinho, e daí várias coisas acontecem, né? E aí a gente tem o desfecho do filme. Então, assim, óbvio, a gente tinha no primeiro filme, o Woody queria se livrar do Buzz. No segundo filme, né, o personagem desaparece, depois, sabe? Então sempre tem um brinquedo que se perde. Eu acho que essa é a premissa de Toy Story. Inclusive a Beth fala no começo desse filme. A nossa missão aqui, né, o nosso trabalho é salvar brinquedos perdidos. Então até no começo do filme a gente tem uma cena onde eles fazem um resgate ali de um brinquedo. Isso é uma coisa que a gente sempre viu em Toy Story, então essa premissa se mantém. Mas a gente vai explorar outras coisas. A gente vai principalmente explorar o que acontece com os brinquedos quando eles não têm uma criança, né? Eles são infelizes, eles são inúteis, né? E eu acho que isso é muito interessante porque abrange muito
esse universo de Toy Story que já é extremamente rico. A gente conhece personagens novos, mas eu acho que o foco dessa história não são personagens novos, e sim a Beth, né? Ela é uma figura principal, uma figura muito importante nessa história. E claro, né, o Woody se entendendo, se compreendendo. Então assim, quem é fã, muito fã dos personagens já antigos, né? Então o próprio Buzz, o Rex, Slink, o Senhor Cabeça de Batata, enfim, desses personagens, né, que são os mais clássicos, eles acabam ficando sim um pouco de lado. Mas eu não acho que isso seja ruim, porque eu acho que eles têm outras coisas pra explorar. Esses personagens ajudam, eles fazem parte, eles participam, mas eu acho que eles têm outras coisas pra explorar dentro desse filme que acabam sendo interessantes e não me fizeram sentir falta desses outros personagens mais ativamente. Mas, óbvio, a gente tem o Woody muito forte, a gente tem o Buzz forte também, e a gente tem a Beth ali como a ligação desse universo antigo com esse universo novo e tudo isso que eles estão explorando. Então é muito interessante. Eu gostei muito do filme, como eu falei pra vocês. Eu acho que realmente eu não estava esperando e eu nem achava que a gente precisava de um encerramento pra história. Eu acho que a história estava bem encerrada, mas eu acho que aqui os roteiristas e os criadores olharam e eles sentiram falta disso. Por mais que a gente, como público, não achasse essa necessidade, né, não tivesse essa necessidade, os roteiristas olharam e eles entenderam que tinha uma história pra ser contada ali, e eu acho que essa história é super interessante, ela é super necessária não, mas ela é necessária pra continuidade daquele universo, e principalmente ela é necessária pro encerramento de um ciclo. Eu acho que, óbvio, que a gente viu em Toy Story 3 era um encerramento, mas aqui eu percebo que os personagens ainda tinham um último fôlego ali pra dar, pra gente chegar de fato no encerramento, e é lindo esse encerramento. Eu chorei muito no final do filme, eu chorei em vários momentos do filme, mas no final eu acho que é assim, não sei explicar, foi um negócio que pega lá no fundo, não é triste e desesperador igual Toy Story 3, mas é triste e é triste e feliz, né? Ele é agridoce, digamos assim, porque ele tem muita cara de final, e eu acho que daqui pra frente a gente não deve ver mais Toy Story, pelo menos não do jeito que a gente conhece, não com esses personagens, não contando essa história. Eu acho que a gente, óbvio, tem uma possibilidade dentro desse universo que foi aberto nesse filme, que é até esse lugar, esse parque de diversões, né, que vocês sabem. A gente tem outros personagens novos também, como Patinho e o Coelhinho, então, óbvio, a gente tem todos esses elementos que fazem parte de Toy Story. Então, personagens antigos, a gente tem personagens novos, a gente tem aquela figura dos brinquedos sempre tentando fugir dos seres humanos, né, e causar com eles. E eu acho que aqui eles fazem isso de uma forma muito mais ativa do que a gente tinha visto nos outros filmes, né, e isso é muito interessante. E ao mesmo tempo a gente tem uma mensagem muito legal sobre esses brinquedos que não têm crianças, e sobre qual é a função de um brinquedo e sobre qual é a necessidade deles, né. O Garfinho, ele é um personagem que no começo irrita muito, mas aos poucos você vai entendendo por que ele é daquele jeito e ele vai entendendo o que as pessoas esperam dele, por que as pessoas esperam isso dele. Construção de personagem tá bombando nesse filme, e eles conseguem dar sentido pra todos os personagens que estão ali, pro desaparecimento de personagens, pra existência de outros. Então assim, olha, Disney, eu queria ter chegado aqui e falado, não sei por que vocês fizeram Toy Story 4, que bosta, mas eu não fui capaz. Entendeu? Porque Toy Story 4 é parte dessa franquia, é parte dessa história, é parte da nossa história. Foi muito, muito, muito lindo esse filme, foi muito emocionante. Ele foi engraçado, ele foi divertido, ele foi atual ao mesmo tempo que ele foi muito nostálgico. Eu acho que ele merece o 100% que ele ganhou no Rotten, vale muito a pena assistir o filme. Se você está na dúvida, assista Toy Story 4, vale a pena. Você que tem essa relação com a franquia vai gostar muito e provavelmente vai chorar também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários pra mim qual é o seu Toy Story favorito. Eu acho que eu vou de Toy Story 1, porque sim, né? Nostalgia, sensações, infância. Mas obviamente todos são incríveis. E se vocês já assistiram Toy Story 4, também comentem o que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Amigo, estou aqui! Eu não lembro o resto.
Quando você você... vem, Se a essa fase parte de quê? é Ruim, problemas, Enfim, gotta amigo, friend. não, esqueça errei. que ouviu de minha Amigo, estou aqui. You Não, é got que eu a queria que fosse em friend inglês. in me. You've got a friend in me. You got a friend in me. And the world is full of free and everything's gonna fuck you near. Tchau.